Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 628, uma emergência. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Você se lembra daquele plano de ir treinar? Bem, isso não aconteceu. A razão? O rei de repente contatou os condes vampiros para uma reunião de emergência. Alexios e Natalia foram rapidamente despachados a pedido do próprio rei, e logo estavam todos em uma sala de reuniões. Meu rei, qual é o motivo da reunião de emergência? Eleonor, acompanhada de Rose, perguntou. Precisamos construir outra cidade. Essa foi a reação unânime de todos. Vlad, explique as coisas corretamente. Victor falou com uma carranca no rosto. Mesmo que ele não fosse mais um conde de vampiros, ironicamente falando, ele detinha o poder político acima de um conde de vampiros. Mesmo que os vampiros nobres normais não soubessem disso, já que praticamente toda a nobreza de alto nível sabia desse fato. Vlad olhou para Victor e pensou, eu nunca esperei vê-lo novamente tão cedo. Suspirando visivelmente, Vlad começou a explicar. Como você sabe, a guerra demoníaca atingiu todo mundo. Muitos humanos morreram e algumas raças sobrenaturais também foram afetadas. Todos acenaram com a cabeça, indicando que entenderam. Recentemente, os demônios estiveram em uma guerra de desgaste com os anjos na Rússia antiga e no território da China. Não sei exatamente o que aconteceu, mas Diablo parou seus movimentos decisivos e está muito quieto. E eu não gosto desse silêncio. Diablo é um ser decisivo, e se ele está calado é porque algo relacionado aos seus planos deram errado. De qualquer forma, os danos causados por esta guerra já atingiram o globo inteiro. Segundo nosso encontro anterior, eu estava tentando ganhar influência em algumas comunidades humanas e secretamente ajudei tribos de seres sobrenaturais que eram meus aliados há um tempo atrás. Todos abriram os olhos para essa informação. Eles nunca pensaram que Vlad era tão ativo na guerra. Exceto, ocorreu um problema. Especificamente falando, Yama aconteceu. Yama. Você está falando sobre o rei do inferno da mitologia hindu? Natasha perguntou. Sim. De acordo com minhas fontes, ele já estava no mundo humano procurando algo para fazer a terra recentemente. Ele foi visto indo para países do continente africano para férias e causando caos para humanos e seres sobrenaturais. Ao mesmo tempo, na América do Sul, na floresta amazônica, um grupo de Azuras estava causando caos e morte e, como você sabe, os Azuras são subordinados de Yama. E é aqui que entra o problema do que chamei de reunião. Devo favores a alguns grupos de seres sobrenaturais da África do Sul e na Amazônia. Na América do Sul, temos uma raça de mulheres que estão bastante familiarizadas com seu amante, Victor. Victor ficou em silêncio por alguns segundos. Ele estava vasculhando sua memória até se lembrar de algo que aconteceu centenas de anos atrás, onde um grupo de deusas criou um lugar sagrado para mulheres que homens assassinaram. Amazonas. Correto. Mas esse grupo não está sendo protegido pela divindade das deusas. A própria Terra Santa também é um lugar escondido, e há rumores de que sua terra está em outra dimensão. Natasha falou. A corrupção que existe no inferno é uma energia terrível. Se jogada na terra, nenhuma defesa durará muito. Há uma razão pela qual apenas seres sagrados podem lidar com os seres do inferno. Vlad falou. E os Azuras são, essencialmente falando, demônios de outro inferno. Vlad, você não está contando tudo. Normalmente, a corrupção não seria um problema, mas presumo que por causa da guerra civil, o poder das deusas diminuiu e elas não estão mais protegendo a terra sagrada, certo? Victor falou. Correto. Há também o fato de que metade das deusas que criaram aquela terra estão neste planeta, a bilhões de anos-luz de distância da Terra. Vlad falou. Afrodite, Hestia, Hera, Rhea, Ártemis, Atene e Deméter. Esta foi uma terra que essas deusas criaram. Vlad terminou. E Afrodite, Hestia, Deméter e Rhea estão neste planeta. Victor continuou. O que deixa apenas Ártemis, Atena e Hera como suporte, mas como você sabe, uma guerra civil está acontecendo,
E eles estão usando sua energia constantemente. Vlad acrescentou enquanto olhava para Victor. A sugestão em seus olhos era inconfundível. Hugo. Isso é problema meu, não é? Victor se contorceu. Vlad apenas sorriu. Ele definitivamente estava gostando do problema que estava jogando em Victor. Você é especialista em mulheres, certo? E metade das deusas mencionadas são suas esposas, então você lida com isso. Hã? Eu não tenho esse tipo de relacionamento com as deusas. Sim, olhe para o meu rosto e veja se eu acredito em você. Victor franziu as sobrancelhas. Por favor, Victor, não sou bobo. Como pode um playboy natural como você não tocar nas belas deusas? Você está fazendo o trabalho direito. Ponto tão mesquinho. Este é o rei dos vampiros. As meninas na sala pensaram em uníssono. Bem, ele deve estar muito frustrado lidando com as besteiras de Victor. Skatashi pensou com os olhos estreitados. Ela não gostou nem um pouco da dica de Vlad sobre Victor. Ah, eu poderia retrucar que você poderia perguntar isso às suas ex-esposas, mas isso seria baixo até para mim e também seria desrespeitar Jeanne e Morgana. Victor suspirou enquanto ignorava o olhar de Vlad que endureceu com o nome de suas ex-esposas. De qualquer forma, quem você vai ajudar na África do Sul? Oh, por que você acha que eu iria para a África do Sul? Victor revirou os olhos. Você mencionou especificamente as Amazonas primeiro porque elas estão relacionadas a mim e planeja me enviar para lá porque provavelmente há mais coisas do que apenas azuras. Como um rei, não acho que Yama seria tão imprudente quanto para deixar seus soldados agirem juntos por si mesmos. O que quer que esteja naquele lugar vai precisar da minha atenção ou possivelmente da atenção de Skatashi. O que deixa a África do Sul para você lidar, e como você e o Jeanne são os únicos que podem facilmente lidar com o Rei do Inferno, provavelmente é você quem o fará. Vlad olhou para Victor com um rosto neutro, mas por dentro, ele estava suando como um porco. Você realmente teve um bom mestre, disse Vlad. Eu não ensinei isso a ele, eu disse a ele para estar sempre atento aos detalhes, mas outra pessoa ensinou de forma mais ampla. Disse Skatashi. Olhe para as sombras, pois quem me ensinou isso não foi Skatashi, mas sim Oda Blanc quando me ensinou a arte de ser um ninja. As lições dos mestres de Adonis também são minhas lições. Mesmo que aquele corpo não tenha sido vantajoso no passado, as lições que recebi de Oda, Agnes e Oda ainda permanecem comigo. Agnes olhou para Victor com olhos complicados porque, por um momento, ela não viu Victor, mas seu ex-marido na frente dela. O que era compreensível, afinal, o ser que um dia foi Adonis vivia dentro de Victor. Você está se perdendo em sua própria identidade, Victor. Vlad usou o nome Victor de propósito. Como progenitor, você entende como é complicado. Eu entendo que não vivi essa vida, mas é difícil não me relacionar e tratar essa vida como se fosse minha quando me fundi com ela e tenho todos os memórias dele. Você não está errado. Eu entendo que é complicado, mas você não entendeu a situação. O que você quer dizer? Desde o momento em que você se fundiu, essa foi a sua vida. Tome como se em algum momento do passado você fosse Adonis porque essa interpretação também não está errada. Quando você se referiu às lições que você recebeu no passado de Oda Blanc, você claramente se referiu a isso como eu, e isso está correto. Saber diferenciar é bom, mas, ao mesmo tempo, você deve aceitar essas experiências como suas. Conflito não é necessário, aceitação é. Victor estava silenciosamente absorvendo o conselho de Vlad. Voltando ao assunto, o que você vai fazer na África do Sul, Vlad? Agnes falou. Esse era um assunto muito delicado e complicado para ela, e ela não queria ouvir agora. Vlad olhou para Agnes e entendeu as intenções da mulher. Então falou: ajudarei um povo conhecido como Azambozan. Azanazabo. Hã? Eleanor não conseguia pronunciar corretamente. Azambozan é um grupo de nobres vampiros que vivem na África do Sul, disse Rose. Por que eles iriam morar naquele país? O sol está quente naquela região do planeta, perguntou Eleanor. Também não sei, pois eles são um grupo muito isolacionista, respondeu Rose.
Ao contrário do que você pode pensar, os Azambozon não são descendentes da linhagem de Vlad. Skatashi corrigiu Rose e acrescentou: eles são descendentes de uma linhagem de vampiro antigo que antecede até mesmo Vlad. Um silêncio caiu na sala do trono, e o choque era visível no rosto daqueles que não sabiam disso. Até Rose não era diferente. Você realmente sabe muitas coisas, mestre. Victor sorriu. Bem, eu viajei o mundo em treinamento e encontrei alguns grupos de vampiros escondidos. Conheci esse grupo no passado, mas não tive permissão para entrar em sua aldeia. Mas através de uma amiga que fiz lá, ela me contou o básico de sua história, e foi assim que eu soube que eles não eram da linhagem de Vlad. Eu pensei que todos os vampiros existentes eram descendentes da linhagem de Vlad. Natasha falou, ainda em choque com esse conhecimento. A maioria é, mas há pequenos grupos que sobreviveram à passagem do tempo, pequenos grupos cuja linhagem é anterior à linhagem de Vlad, respondeu Skatashi. O título de primeiro progenitor é apenas um título que seres sobrenaturais me concederam. É um título que raramente retrata a verdade de uma raça. Vlad começou a falar. Cada era, nasce um progenitor de uma raça. Então é lógico que antes de eu nascer, havia outros progenitores de vampiros. A única diferença entre eles e eu é que eu sobrevivi e criei uma comunidade forte para minha raça. Fiz os vampiros prosperarem e construí uma facção forte enquanto eles falhavam em sobreviver e proteger sua linhagem. Eu ganhei, eles não. As pessoas na sala não refutaram isso. Vlad poderia ser um monte de problemas, mas isso era um fato inegável que ninguém poderia contestar. Sou chamado de primeiro progenitor porque sou o mais conhecido. E porque este homem recentemente se tornou popular. Ele apontou para Victor, que apenas ergueu a sobrancelha. Antes, eu era chamado de progenitor, mas esse título mudou para primeiro progenitor porque outro ser como eu apareceu na mesma época em que governo. Voltando ao assunto, você irá para a África do Sul e enfrentará Yama enquanto possivelmente recruta os vampiros para Nightingale, e meu grupo irá para a América do Sul para ajudar as Amazonas. Victor perguntou. Errado. Hã? Menor ponto com Eleonor e Victor, vocês dois vão criar a nova cidade. Com licença. Os dois falaram ao mesmo tempo. Eleonor tem o poder de moldar e criar terras. Sua linhagem de clã foi quem fez aquelas montanhas que separam o território e impedem que os monstros invadam. Victor, eu sei que um dos poderes das árvores do mundo é controlar a natureza. Já vi isso muitas vezes no passado. Então você, como um ser que se fundiu com uma árvore do mundo, também deveria ter esse poder. Victor não disse nada, não negando ou aceitando aquelas palavras. Você pode usar isso para criar casas de madeira. Leve isso como um treinamento, já que você provavelmente ainda não explorou muito esse poder. Vlad exibiu um pequeno sorriso. Vocês dois, com esses poderes, são pedreiros ideais. Victor e Eleonor realmente não sabiam o que dizer quando seus poderes foram reduzidos a apenas pedreiros. Presumo que enquanto Eleonor e eu trabalhamos como pedreiros, Skatashi, junto com Afrodite, lidará com os demônios do lado das Amazonas? Victor perguntou. Originalmente, as deusas deveriam ajudar as Amazonas em caso de invasores. Então sim, você está correto. Vlad não refutou as palavras de Victor. Alexios e sua filha se encarregarão de evacuar os dois grupos. Conto com você, Alexios. Seu desejo é uma ordem, meu rei. Alexios colocou a mão no peito e falou respeitosamente. Só por curiosidade, quantas Amazonas existem? Natasha perguntou. Havia mais de 10.000 Amazonas da última vez que verifiquei, Vlad respondeu casualmente. E os vampiros da África do Sul? Natasha continuou. Acho que é uma comunidade de 100 membros. Deve ter crescido com o tempo, mas devido à fisiologia dos vampiros, não poderia ter crescido mais de 200, Vlad respondeu. Era dolorosamente aparente que Vlad estava jogando peso em Victor e seu grupo. Vlad, fale logo. Por que você está me dando aliados tão facilmente? Victor estreitou os olhos. É? Do que você está falando?
Victor e as meninas reviraram os olhos quando viram a atitude fingida de Vlad. Como um rei, a decisão lógica seria convidar o grupo mais numeroso de seres sobrenaturais para suas forças. Oh! Victor começou a explicar, mas parou quando percebeu por que Vlad se recusou a ir diretamente para as Amazonas. O sorriso de Vlad se alargou quando ele viu o rosto de realização de Victor. Victor, você sabe de uma coisa? Perguntou Leonor. Alucard, você poderia gentilmente explicar o que você descobriu? Vlad falou. Victor estreitou os olhos para Vlad. Este velho estava bastante irritante hoje. Então, com um longo suspiro, ele falou. As Amazonas são uma sociedade governada por mulheres que foram assassinadas por homens e exploradas por eles no passado. Esse ódio está arraigado em sua cultura, elas veem os homens como nada mais do que reprodutores ou algo semelhante a gado para explorar. Vlad não quer tocar naquele ninho de vespas porque daria muito trabalho, possivelmente anos de reeducação para tornar as Amazonas úteis para ele. Então ele deixou esse pequeno problema para uma especialista em mulheres como meu. Vlad bateu palmas várias vezes, como esperado de Victor. Você realmente entende as coisas. Victor bufou e virou o rosto. Ele já podia sentir a dor de cabeça por lidar com esse problema. Ele já teve problemas em casa, lidando com várias deusas gregas, sedentas, olhando para ele candidamente. E agora ele teve que lidar com mais de 10.000 mulheres sedentas de sangue que odeiam homens. Olhando dessa forma, agora entendo por que Vlad não quer que Victor ajude as mulheres. Ele as mataria. Inês falou. Ela entendeu muito bem a atitude de Victor para com aqueles que levantaram suas espadas contra ele. Scatache, como mulher, e forte nisso, receberia uma recepção muito melhor das Amazonas do que como homem, explicou Agnes. Bem, a rainha deles me pediu para ajudá-los, não exterminá-los. Vlad assentiu, e mesmo que eu tenha uma dívida com eles, eu realmente não quero interagir com eles. Essas mulheres são mais problemáticas do que a rainha das bruxas. Correção. Eles são 100 vezes mais problemáticos do que Vi. Hugo. Victor gemeu em aborrecimento. Se nem mesmo Vlad queria lidar com essas mulheres, Victor podia imaginar a atitude delas. Mas, como temos um especialista em mulheres que até fez um acordo com a rainha das bruxas, esse trabalho deve ser fácil para ele. Afinal, ele ainda tem metade das deusas que criaram aquela terra santa em seu grupo. Deveria ser realmente fácil controlar essas mulheres, certo? Vlad sorriu amplamente. Ele está gostando muito disso. Todos pensaram quando viram o sorriso no rosto de Vlad. Ah, só para contextualizar, Eleonor, você vai fazer o terreno da cidade, e Victor vai fazer as casas com seu poder de controlar a natureza. Você não deve fazer as casas com terra. Por que não? Perguntou Leonor. As casas da terra são muito primitivas. Tudo bem fazer isso em caso de emergência, mas viver nelas por muito tempo é um grande não. E essas mulheres são hóspedes, então um mínimo de respeito é necessário. Eleonor assentiu, entendendo os pensamentos de Vlad. Ela também não gostaria de viver muito tempo em uma casa terrestre, mesmo que fosse moldada com seu poder. A sensação não era a mesma de morar em uma casa de madeira ou concreto. Vlad olhou para Victor. Alucard, as casas não precisam ser tão complexas como aquela bruxa fez na cidade do Clã da Neve. Eles são hóspedes, mas o luxo não é necessário. Victor assentiu, entendendo o que Vlad queria dizer. Basicamente, não os estrague muito, hein? Deixe-os cuidar de si mesmos. Victor pensou. Antes de tomar qualquer decisão, falarei com as deusas sobre esse assunto. Se a resposta for sim, onde a nova cidade deve ser construída? Victor perguntou. Onde? Que pergunta boba. Claro, será no território do Clã da Neve. Vlad falou. Eca. Agnes gemeu de aborrecimento. Ela já podia ver a montanha de papelada que teria que fazer. Eu me recuso. Eu não quero lidar com um bando de cadelas que pensam que são superiores a todos os outros. Meu clã e eu já estamos ocupados com os humanos e seres sobrenaturais atualmente na nova cidade. Eu não quero lidar com essa merda.
Todos ficaram sem palavras quando viram a explosão de Agnes. Ela realmente falou com todo o seu coração agora. Todos pensaram ao mesmo tempo. Mas Vlad tentou falar com Agnes e convencê-la. Eu me recuso. Não fui claro o suficiente. Eu me recuso. Agnes praticamente gritou. Hugo. Natasia colocou as mãos sobre as orelhas. A mulher deu um grito agudo. Se você me forçar a fazer isso, vou queimar tudo. Foda-se a cidade, foda-se esses problemas. Tudo vai virar cinzas. Agnes ameaçou e ninguém duvidou que ela o faria. Eu apoio Agnes. Não quero lidar com essa merda. Victor disse que não queria que suas esposas perdessem mais tempo com papelada. Eles precisavam treinar. Por que não fazemos uma cidade próxima à capital real? Victor sugeriu suavemente. Vlad estremeceu visivelmente com a sugestão de Victor. Definitivamente não. A capital real é um lugar onde tudo deveria ser civil. Eu não quero essas mulheres aqui, e isso seria uma jogada política estúpida, sem mencionar o ódio deles pelos homens. Vlad falou e rapidamente propôs. E o clã Fulger? Eu me recuso. Devido ao nosso recente acordo, estamos com as mãos ocupadas, planejando como melhorar a sociedade como um todo. Natasia também não queria lidar com essa merda. O clã Scarlet? Como mulheres, elas respeitariam muito os Katashi. Vlad falou. Eu abandonei meu território. Scartash falou rapidamente. Ainda bem que eu deixei meu território, ou eu teria que lidar com essa merda. Se Scartash não for, então. Todos na sala olharam para Eleanor e Rose. Vendo os olhares do grupo, Eleanor e Rose olharam para trás em busca de um grupo, mas quando não viram ninguém, começaram a suar como porcos em um matadouro enquanto apontavam para si mesmas. Nós. Oh! Isso é perfeito. Mulheres fortes lideram o clã Adrasteia, então elas não vão reclamar muito dessa configuração. Espere. Eleanor ia recusar, mas ouviu a voz de Victor. Na verdade, é uma boa ideia. Também temos esses monstros perto do clã Adrasteia, então podemos usar os monstros como reeducação severa. Ela olhou para Victor como se tivesse sofrido uma traição catastrófica. Podemos agrupar as Amazonas e alguns homens do clã Adrasteia para fazerem uma expedição juntas. Talvez com isso elas percam um pouco do ego. Vlad disse, essa é uma boa ideia. Em casos extremos, podemos simplesmente julgar essas cadelas para os monstros. O trauma e o desespero da morte iminente irão consertá-los imediatamente. Acrescentou Victor. O que não te mata te deixa mais forte, hein? Vlad falou. Como esperado de você, você entende bem. Victor assentiu várias vezes com satisfação. Então está decidido. A nova cidade será feita perto do clã Adrasteia, mas a uma distância muito considerável. Vlad tomou a decisão. Espere. Você não pode decidir isso. Eleanor ia reclamar novamente, mas a voz de Victor foi ouvida. 20 km é uma distância perfeita. Dessa forma, Eleanor pode esconder bem os segredos de seu clã e, ao tornar as Amazonas uma aldeia subordinada, as Amazonas dependerão completamente do clã Adrasteia para suporte. Acrescentou Victor. Eleanor olhou para Victor com um olhar mortal. No mínimo, ele está tentando aliviar o fardo do meu clã, mesmo que tenha me jogado embaixo do ônibus. Logo uma discussão se seguiu, com Vlad e Victor trocando ideias enquanto Eleanor olhava para os dois com olhares vazios que superavam até mesmo Natasia, Agnes, Violette e até Afrodite. Pela primeira vez na história, os dois progenitores se uniram para um único propósito: a sanidade deles. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 629. Aqueles que julgam as almas. Submundo grego. Você tomou uma decisão mais rápido do que o esperado. Uma deusa de longos cabelos negros como a noite estrelada, usando um vestido igualmente preto, apareceu no quarto de Perséfone. Não houve decisão desde o início, Nyx. A deusa primordial apenas sorriu neutramente. E deixar que estrangeiros contaminem este lugar é algo que eu também não quero. Esta é a minha casa e vou protegê-la. Nesse caso,
Um poder sombrio emergiu da mão de Nix, e logo o elmo de Hades apareceu. Aceite seu lugar como o verdadeiro governante do inferno grego. Antes disso, Perséfone olhou seriamente para Nix com seu único olho curado. Por que você foi inconsistente ao mencionar Erebus? Ele é seu marido ou não? O rosto de Nix lentamente começou a escurecer. O que te faz pensar que eu tenho um problema com ele? Quando você me visitou da última vez, eu estava prestando atenção em cada detalhe, e em um momento você chamou Erebus de seu marido, e no momento seguinte, você o chamou de ex-marido com muito desgosto. Então, qual é a verdade? Nix estreitou os olhos. Por que você está tão interessado em minha vida pessoal, Perséfone? Porque estou duvidando seriamente se você é sã ou não. Ela foi franca. Os olhos de Nix estremeceram um pouco com esse comentário. As duas deusas ficaram em silêncio, se encarando por alguns minutos até que Nix abriu a boca. Ele é meu marido e, ao mesmo tempo, meu ex-marido. Isso é tudo que você precisa saber. Perséfone contraiu seu único olho visível. Não me diga que o grego mais leal o traiu por outra mulher. O rosto de Nix não mostrava sinais de mudança, mas sua aura ficou muito mais pesada. Perséfone, meus negócios pessoais não são da sua conta. O tom de Nix era neutro, mas carregava uma visível hostilidade. HMM. Interessante. Vocês, deuses primordiais, gostam de se intrometer na vida dos outros, mas não gostam quando outros se intrometem na sua. Que hipócrita. Perséfone bufou. Então ela fechou os olhos e disse: Bem, acho que é assim que os deuses são. Eu também sou assim, e como você se refere a ele não importa para mim. Para ser honesto, Perséfone só queria piorar o humor de Nix. Ela não sabia porque Erebus era um assunto tenso para a deusa da noite, e ela não se importava. Tudo o que ela queria era piorar o humor da deusa da noite, porque era óbvio que Nix a estava tratando como um peão, e isso não era um sentimento muito bom, mas como a deusa primordial havia dito desde o início, Perséfone nunca teve uma escolha no assunto. Algo que não era inteiramente verdade. Perséfone não era tola. Ela poderia fugir do submundo e deixar todos esses problemas para trás, mas para onde ela iria? Pelo que ela entendeu, o mundo humano também estava em crise, e ela não tinha apoio fora do Monte Olimpo. Suas mãos estavam amarradas. E ela não podia simplesmente fugir. Esta era sua casa, a casa pela qual ela lutou e sangrou, a casa que a reduziu a este estado deplorável, e ela lutaria por este lugar. Ela era a rainha do submundo, e como rainha, ela deveria consertar seu reino. Mesmo que ela tivesse que atropelar o legado de seu marido. Persefone cuspiu em desgosto com a palavra. Ela se recusou a chamar aquele homem de marido porque quando seu reino precisou dele, ele não estava lá. Ele até atraiu sua casa. Ela desconfiava da informação sobre a possível traição de Hades porque ouviu essa informação de Nix, e os deuses primordiais não eram conhecidos por serem confiáveis. Dê-me o elmo, e eu vou expulsar esses filhos da puta do meu reino. Nix sorriu neutramente e sem hostilidade e disse: É disso que estou falando. Então, ela jogou o elmo para Perséfone. A rainha do submundo pegou o elmo em sua mão, perguntando: Como faço para usar isso? O elmo está embutido com autoridade para governar o inferno grego. No momento em que você o colocar, essa autoridade testará sua imparcialidade sobre as almas. Se você passar no teste, você se conectará com o sistema que gerencia todas as almas, uma dádiva exclusiva para aqueles que governam o inferno. Perséfone assentiu. Você sabe qual é a função do inferno e do céu? Nix perguntou. Julgando almas. Uma resposta incompleta, mas não totalmente errada. Nix falou e acrescentou: o inferno e o céu existem para reciclar as almas. Os únicos que podem julgar as almas são os juízes do abismo e, em menor grau, os reis do inferno. Deixando de lado o paraíso celestial que aqui não importa. Cada inferno tem sua peculiaridade e forma de interagir com as almas, mas seu trabalho continua o mesmo. Eles recebem os pecadores que esses seres julgam. Eles são enviados para o inferno,
recebem seus castigos e têm suas almas recicladas. Logo depois, essa alma irá para outro ser primordial responsável pela reencarnação e vida, e essa alma ganhará um novo começo. Tudo neste mundo tem uma alma, até mesmo uma montanha ou planta, e essas almas não sencientes irão para o inferno quando morrerem e depois retornarem ao ciclo de reencarnação e vida. Essa parte será feita automaticamente, então você só precisa para manter o sistema funcionando, o que não está acontecendo agora devido à ausência de Hades. Eu não sabia disso. Quer dizer, eu não sabia que o inferno era tão importante. Isso é normal. Isso é algo que só o rei do inferno pode saber. Estou te contando porque tenho certeza que você vai passar no teste. Estou curioso. Qual é o propósito do céu? Perséfone perguntou. Nix olhou para Perséfone por alguns segundos e decidiu explicar. Afinal, era uma pergunta válida. É o mesmo que o inferno, reciclando almas. A parte boa da alma de um ser vai para o céu, e quando essa alma estiver satisfeita com seu céu pessoal, essa alma retornará ao ciclo de reencarnação. Claro, isso varia de céu para céu, assim como com infernos. Por exemplo, nos céus do panteão nórdico, seres que morreram com honra iriam para Valhalla, e quando morressem novamente, iriam direto para o ciclo de reencarnação. Aqueles que morreram de forma normal, não importa se eram bons ou não, irão para o inferno da mitologia nórdica e passarão por uma reciclagem. Embora sejam chamados de seres que julgam almas, seu trabalho é melhor descrito como separar as partes boas e más de um ser e jogar essas respectivas partes em seus devidos lugares. Somente nos casos em que o ser tem muito poder é que esse ser é verdadeiramente julgado. Então, por exemplo, se um deus menor morresse pela foice de Thanatos, esse deus seria julgado por essas entidades e, dependendo do julgamento delas, esse deus pode deixar de existir, ou sua alma retornaria ao ciclo de reencarnação, e ele ganharia um novo começo. Presumo que o mesmo seja verdadeiro para mortais fortes, por exemplo, alguns vampiros e lobisomens. Perséfone perguntou. Correto, mas no caso dos mortais, eles ainda irão para o céu ou inferno dependendo de suas ações, algo que não acontece com um deus porque eles são essencialmente uma existência superior aos mortais, portanto, seu julgamento é mais decisivo. Se alguma coisa é diferente dos mortais sem poder, aqueles seres sobrenaturais que têm fortes poderes irão direto para o inferno ou para o céu, e suas almas não serão divididas. Por que isso acontece? Perséfone perguntou. Quem sabe? Eu nem sei porque essas entidades tratam seres de igual poder da mesma forma que mortais comuns. Mas formei teorias ao longo dos séculos observando esse sistema. Nix olhou para Perséfone por alguns segundos e falou, a alma é a resposta. Seres mais fortes têm uma vontade forte e, apesar do incrível poder desses seres, eles não podem dividir o bom e o mal da alma desses seres, sem causar sérios danos à própria alma. E se a alma for danificada, não voltará ao ciclo de reencarnação. Assim, são julgados e lançados diretamente no inferno ou no paraíso. Pelo menos é uma teoria que desenvolvi. Isso é possível, mas dificilmente acho que esses seres teriam dificuldade em dividir uma alma. Afinal, eles são especialistas nesse assunto. Nix apenas assentiu, tendo o mesmo pensamento. De qualquer forma, você não deve se preocupar com isso. Coloque o elmo na sua cabeça. Tem algum conselho? Visite. Não seja engolido pela presença dos três. Ok, usando sua única mão, Perséfone colocou o elmo de Hades e, no segundo seguinte, ela estava em outro lugar. Ela estava em uma plataforma de pedra e toda a paisagem ao seu redor era composta de inúmeras galáxias. Um novo governante será decidido. 3 vozes estrondosas ecoaram por todo o domínio, e Perséfone rapidamente olhou para cima, e ela provavelmente nunca esqueceria o que viu. Ela viu o rosto daquele ser, especificamente apenas algumas partes dele. Ela viu uma boca aberta contendo uma galáxia inteira dentro dela. Olhos dourados gigantes e várias mãos com a mesma cor dourada. O ser era maciço, e Perséfone se sentia pequena diante desses seres. Seu corpo estava tremendo,
pânico visível em seu rosto, e ela sentiu como se fosse engolida inteira até se lembrar das palavras de Nix. E isso a fez arregalar os olhos e cerrar os punhos de ambas as mãos. Espere. Ela olhou para baixo e viu que não estava mais ferida. De repente, algo começou a sair do chão. As almas são uma parte fundamental do funcionamento do universo. Como um overlord, será preciso inteligência para diferenciar entre o certo e o errado em algumas ocasiões. A boca começou a falar. Dois seres começaram a se formar, e uma mulher e um homem estavam na frente dela. Menor.com como governante, olhos que podem ver o que é necessário são importantes para o trabalho. A voz veio da direção do Tiandes. Este homem matou sua amante, ela o estava traindo com outro homem. A boca falou. A mulher se defendeu de um assalto e acabou sendo baleada e morta. As mãos acrescentaram. Agora, escolha. Quem irá para o inferno e quem irá para o céu? A voz veio da direção dos olhos. Perséfone ficou em silêncio, e só agora ela percebeu por que Nix tinha falado tanto com ela antes de vir para este lugar. Toda aquela conversa foi uma dica para esta ocasião. Perséfone olhou para o homem e a mulher. Ambos eram normais e ela não conseguia sentir nenhum poder vindo deles. Ambos irão para o inferno e para o céu, respondeu Perséfone. Errado. Os três disseram ao mesmo tempo. Perséfone estremeceu novamente. Você não é nós, então não pode julgá-los como nós. A sagacidade é importante para o trabalho. A boca falou. Com esse aviso, Perséfone percebeu o que estava fazendo de errado. Os dois seres desapareceram como se nunca tivessem existido, e logo uma mulher e uma criança apareceram na frente dela. O pecado é julgado de forma diferente por nós. Os governantes não têm o bom senso de um mortal. Para um mortal, o que pode ser considerado um pecado, para nós pode ser um ato de bondade. A voz veio dos olhos. A mulher na sua frente matou seu amante porque ele constantemente abusava dela. A boca falou. A criança na sua frente matou o irmão mais novo porque estava com ciúmes da atenção que recebia. As mãos falaram. Responda-me, quem irá para o inferno e quem irá para o céu? Os três falaram ao mesmo tempo. Perséfone ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ambos irão para o inferno. Errado. Os três falaram ao mesmo tempo. Os dois mortos, os dois não são culpados. Deixe o preconceito de lado. A boca começou a falar. O ato de tirar o destino e a vida de uma alma inocente é mais cruel e mais digno de punição do que o ato de se proteger de um agressor. A voz veio dos olhos. A resposta correta é: a criança vai para o inferno e a mulher vai para o paraíso. A voz veio das mãos. Essa resposta deixou Perséfone em profunda reflexão. Não estou julgando sim. Estou julgando o dano causado às almas. Perséfone estava completamente confusa. De novo. Os três falaram ao mesmo tempo. Logo três almas apareceram na frente de Perséfone. Uma criança pequena novamente, uma mulher adulta e um adolescente de cerca de 16 anos. O menino caiu em depravação sexual com o instrutor com quem aprendeu e morreu de exaustão porque não suportou o esforço excessivo do ato. A boca falou. A mulher cometeu suicídio porque não aguentou a pressão da sociedade. Os olhos falaram. A criança foi vítima da fome e, para sobreviver, praticou o canibalismo entre seus pares. As mãos falaram. Perséfone estremeceu com o último. Agora, quem irá para o inferno e para o céu? Os três perguntaram. Perséfone levou alguns minutos para responder antes de abrir a boca. O adolescente irá para o paraíso. A mulher e a criança irão para o inferno. Por quê? Os três perguntaram. O ato do adolescente em si não é pecado. Ele exerceu seu livre-arbítrio e morreu exercendo sua vontade. A mulher cometeu suicídio e, independentemente do motivo, tirou a própria vida e o destino em um ato covarde. A criança cometeu o maior pecado ao cometer canibalismo. Errado, disse a mão. Correto. Os olhos e a boca falaram. Querer sobreviver não é pecado. Pelo contrário, é um privilégio de todos os seres vivos. O menino foi pego em uma situação incontrolável e fez questão de sobreviver. A mão disse,
Olhe para ele, sua alma está contaminada. Perséfone olhou para o menino, que em algum momento havia se transformado em uma forma translúcida, e ela viu que ele estava completamente limpo de impurezas. Mas ele, deixe seus preconceitos de lado, a imparcialidade é necessária. O adolescente e a mulher estão corretos. Os olhos e a boca falaram. Toda alma nasce com livre-arbítrio. A opção do suicídio só é ignorada por nós quando a alma realmente não tem escolha a não ser o suicídio para aliviar seu sofrimento. Os olhos falaram e continuaram. Nessa situação, o contexto é importante para decidir o seu julgamento. Que opções ela tinha? Perséfone perguntou. A mulher vinha de família rica. Sofria pressão da sociedade e dos pais desde criança, mas tinha muitos recursos disponíveis. Ela poderia ter fugido de tudo, decidido viver sua vida em outro lugar ou usado o dinheiro para tentar melhorar sua situação. Correto. Ela tinha várias opções para sair dessa situação, mas devido à falta de força de vontade e mente fraca, ela escolheu a opção mais fácil. O sofrimento não é ruim. A alma suporta o sofrimento à medida que é temperada e se fortalece. Então é quando a alma está chegando ao fim que ela demonstra seu verdadeiro potencial. A felicidade excessiva leva ao desleixo. A alma torna-se fraca e sem temperamento. Equilíbrio é necessário. Suponho que se a mulher não se matasse, teria de alguma forma adquirido a felicidade que tanto desejava. Correto. O julgamento correto nessa situação é que a criança irá para o paraíso, e o adolescente também. No caso da mulher, você deveria ter pedido um contexto para sua história. Aceitar o que dissemos sem questionar a veracidade das palavras não é um sinal de inteligência. Os três falaram. Perséfone não se ofendeu, ela apenas ouvia tudo como uma lição para ela. A sagacidade é importante. A moralidade criada pelos mortais não importa, mas os atos cometidos pela alma do indivíduo sim. A boca repetia e dava conselhos. Como governante, você julga as ações de uma alma quando ela estava prestes a encontrar seu fim, não a moral por trás dela. A mãe falou. De novo. Os três falaram ao mesmo tempo. Isso vai demorar um pouco. Desta vez, um homem adulto, uma adolescente e uma mulher adulta apareceram. O homem é um herói de guerra e matou seus semelhantes por seu país. A boca falou. O adolescente é um assassino que pretendia matar estupradores. Os olhos falaram. A mulher adulta é uma psicopata que tinha prazer em matar homens. A boca falou. Agora, escolha. Quem irá para o inferno e quem irá para o céu? Os três falaram ao mesmo tempo. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 630. As deusas do Olimpo são códigos de trapaça. Território do clã da neve. Em um local isolado reservado apenas para as deusas. Antes de deixar as deusas se encontrarem com os outros grupos, elas tiveram que aprender a tratar todos com respeito. Infelizmente, por causa de seu status de divindades, eles eram muito arrogantes com os mortais. Essa configuração foi planejada por Afrodite e Hestia, que entenderam como eram seus compatriotas. Victor, junto com Violette, Saz e Ruby, estavam olhando para um grupo de deusas depois de terminar de explicar o que havia acontecido. O grupo consistia em Afrodite, Hestia, Rhea, Deméter e Nike. As outras deusas ainda estavam em processo de serem aconselhadas e documentadas. O que você acha? Victor perguntou. Nós vamos ajudar, Hestia falou. Essa terra está sob nossa proteção, e não vamos ignorá-la, mesmo que nossa situação seja desfavorável. Deméter falou. Eu me pergunto por que não recebemos nenhuma chamada de socorro. Deve ser porque estamos em outro planeta. Se sim, a probabilidade de Atena e Artemisa estarem naquele lugar é alta. Sem mencionar que ter as Amazonas como aliadas é uma grande vantagem, Afrodite acrescentou. Victor se contorceu visivelmente. Afrodite olhou para Victor e sentiu suas emoções. Querido, eu entendo o que você está sentindo, mas eles não são tão ruins assim. Provavelmente. Quanto tempo faz desde que você interagiu com eles? Victor perguntou. Há muito tempo. A última vez que os visitei foi em minhas viagens. E como eles eram?
O silêncio de Afrodite foi tudo o que Victor precisou para confirmar seus pensamentos. Provavelmente, as primeiras gerações de mulheres que você ajudou não seriam tão extremistas, e depois de um tempo, poderíamos até reabilitá-las, mas essas mulheres não existem mais. Com o passar do tempo, o ódio que a primeira geração tinha passou para gerações futuras. O ódio pelos homens tornou-se normal. O ódio está profundamente enraizado em sua cultura, e esse ódio se transformou em preconceito, levando-os a ver os homens apenas como gado ou escravos. Eca. Afrodite não podia negar as palavras de Victor. Victor olhou para Hestia e disse: Hestia, você é forte. Mesmo Zeus teria problemas para lutar contra mim seriamente, e já que vamos lidar com demônios, meu fogo é uma contramedida para a corrupção deles. Hestia falou. Victor assentiu novamente. De acordo com o que você disse, das deusas presentes aqui, apenas você, Nike, Afrodite e Tetis seriam um poder militar. Então, vocês irão com os Katash? É com eles. Mesmo que eu seja o líder deste grupo, não vou forçar ninguém a tomar uma decisão. Foi decidido internamente que Afrodite seria a representante das deusas. Ela representaria as deusas na facção, e Hestia seria líder das deusas trabalhando junto com Afrodite. Um arranjo que as deusas prontamente aceitaram. Muitas deusas tinham alguns ressentimentos pessoais em relação a Afrodite, mas esses ressentimentos provinham de Afrodite ser mais bonita do que elas. E não tinham palavras para recusar alguém que os tirasse daquela situação chata em que se encontravam. Era melhor obedecer a Hestia e Afrodite do que morrer inutilmente numa guerra civil na qual eles realmente não queriam se envolver. O fato de Rhea, a deusa mãe, ter aceitado esse arranjo também facilitou a decisão das outras deusas. Por causa disso, não houve problemas reais em adicionar deusas ao grupo. Ei, eu também posso lutar. Eu lutei na Guerra dos Titãs, você sabe. Deméter se defendeu. Violette estremeceu visivelmente ao ouvir a voz de Deméter, e a sala começou a esquentar um pouco mais quando a mulher de cabelos brancos olhou para a gordinha deusa com um olhar que prometia churrascá-la como um bife. Ruby e Sasa apenas bateram levemente no ombro de Violette. Violette olha para seus amigos. Violette. Sasa murmurou com um olhar sério. Eu sei, Sasa. Eu sei. Mas ela é a mãe dela, né? Aquela vadia. Sim, ela é, mas até Afrodite confirmou que Deméter não tinha nada a ver com a situação de Adonis. Tudo isso foi feito por Perséfone. Ela nos garantiu isso. Você e Agnes eram próximos quando aconteceu, até mesmo nosso marido confirmou, e você sabe que ninguém pode mentir para ele. O que você está pensando em fazer agora é apenas violência injustificada. Violette cerrou os dentes. Ah! É por isso que eu não queria trazê-la aqui. Sasa pensou enquanto segurava com força o ombro de Violette, um pensamento que era compartilhado por Ruby agora. Deméter olhou para o vampiro de cabelos brancos com olhos complicados. Ela podia sentir claramente a hostilidade de Violette desde o momento em que ela chegou. Essa garota e sua mãe sempre olhavam para ela como se fossem matá-la por qualquer motivo se ela não tomasse cuidado. Apesar disso, Deméter conseguia entender os sentimentos dos dois. A filha dela machucou muito esses dois. Normalmente, ela não se importaria com o rancor de um mortal, mas era difícil não se importar quando esse mortal era da mesma facção e tinha o poder de expulsá-la deste lugar. Deméter não era tolo o suficiente para acreditar que estaria segura se fosse para a Terra. Afinal, uma guerra estava acontecendo naquele planeta. Victor olhou para a deusa gordinha e falou para mudar de assunto e melhorar a situação. Ele não podia permitir que eles lutassem entre si agora. Quando foi sua última luta? Na Guerra dos Titãs. Deméter respondeu lentamente até que ela voltou ao seu tom habitual quando ela voltou seu olhar para Victor. Eu era bastante reverenciado na época, sabe? Ela bufou com orgulho. Mas isso também significa que você não sabe como é lutar por milhares de anos. Eca. Ela não podia negar. Eu irei também. Victor voltou seu olhar para a deusa de aparência elegante e percebeu quem ela era. Nick. Ah? Você se lembra?
É difícil esquecer a deusa da vitória. Afinal, meu primeiro nome tem o mesmo significado. Victor, hein? De fato, da palavra vitorioso. Fumou, nesse caso. A Nick enfrentou Victor e estendeu a mão para ele. Logo depois, o corpo de Victor brilhava suavemente. Oh! Victor começou a sentir aquela sensação novamente. Que seu caminho seja repleto de invicta vitória. Ao ouvir essas palavras, Victor sentiu algo crescendo dentro dele, um estranho sentimento de confiança e coragem. Não se engane, Victor já estava confiante e corajoso, mas parecia que esse sentimento havia aumentado ainda mais. Victor olhou para Afrodite, se perguntando por que a deusa não o protegeu, mas a deusa da beleza apenas riu e deu de ombros. Parece que Afrodite planejou isso, hein? Uma benção, hein? Não que eu esteja reclamando, é bom ter a deusa da vitória como aliada, mas por que tão de repente? Você é o líder. Portanto você é o pilar que sustenta tudo. Se você perder, nós perderemos, e isso é um grande não para nós, cuja situação é muito delicada. Um pensamento lógico. Mas é uma pena que seja mentira, pelo menos até a última parte, que afirma que a situação deles é bastante delicada. Victor pensou. A bênção que dei a você é a minha bênção completa, uma bênção que aumenta sua coragem, determinação e confiança. E em certos momentos, a bênção transformará uma inevitável derrota em algo positivo, como uma fuga, ou mesmo vitória. Victor arregalou os olhos quando entendeu o que aquilo significava. Isso não é manipulação de causalidade? Sasa perguntou em estado de choque. Em pequena escala, mas sim. Você está certo. A Nick não negou as palavras de Sasa. Essa é uma das razões pelas quais Nick não lhe dá a bênção facilmente porque os deuses masculinos a bajulam tanto. Se você tem a deusa da vitória ao seu lado, é improvável que encontre uma situação em que perde. Afrodite sorriu com orgulho. Este é um nível totalmente novo de besteira. Violette murmurou enquanto Ruby apenas assentiu. Como você luta contra alguém que pode vencer todas as vezes? Ruby pensou. Victor olhou para a deusa de cabelo rosa e estreitou um pouco os olhos. Então, ele entendeu alguma coisa. De fato, eu convenci a deusa da vitória a dar sua bênção a você. Caso contrário, a Nick não lhe daria sua bênção. Portanto, trate isso como pagamento por mantê-los todos seguros. Eu queria que Tishi, a deusa da sorte, também lhe desse a bênção, mas isso causaria uma má impressão nas deusas. Talvez eu devesse convencê-la outra vez. Embora apenas a presença da deusa que garanta essa sorte estará do nosso lado, e eu também não quero irritar a deusa da sorte. HMM. Afrodite estava fazendo planos para suas companheiras deusas. Nick ficou em silêncio porque não havia palavras para refutar Afrodite, a deusa da beleza. Estava correto. Então, essencialmente falando, a Nick foi sacrificada pelo grupo. Victor apenas assentiu, tendo adivinhado que era isso. Oh, um aviso. Os seres não entendem minha divindade e meu conceito. Este poder não traz a vitória perfeita. Ele é limitado pelo escopo da realidade em que me encontro. Por exemplo, se eu enfrentar Ares, o que você acha que vai acontecer? Você vai perder. Deméter falou sem hesitação. Correto. Ele é mais forte que eu, e vai me derrotar, mas... se ele errar, baixar a guarda, ou achar que sou fraco, minha divindade vai agir e me permitir alcançar a vitória. A palavra-chave aqui é vitória. A vitória pode ser alcançada de várias maneiras, vencendo uma competição, vencendo um debate, derrotando alguém apenas tocando a lâmina neles, etc. Se eu lutar contra Ares agora, minha divindade irá afetá-lo e garantir vitória, mas dificilmente irei matá-lo ou machucá-lo devido às nossas diferenças de força. Entendo. Como ele é muito mais forte que você, o próprio ato de tocar a carne dele com sua lâmina pode ser considerado uma vitória. Ruby explicou. Correto. Esse é um poder ultrajante, Ruby murmurou. O que você quer dizer, Ruby? Violette perguntou. Apenas pense nisso. E se Nick fosse mais forte? Por exemplo, se ela tivesse a força de Vlad?
Ninguém poderia lutar contra ela. Ninguém poderia tocá-la, porque sua divindade garantiria sua vitória em qualquer situação. Ela literalmente tem um código de trapaça que lhe permite vencer sempre, desde que a condição de que ela seja superior ao oponente seja realizada. Saz e Violet ficaram ainda mais chocadas com essa perspectiva e não puderam deixar de olhar para Nick. Isso é correto, mas este poder não pode ser dado a alguém através de uma bênção. É exclusivo para mim. E conceitos superiores de existências como fim, morte e destruição podem anular os efeitos de minha divindade. E ao contrário das divindades que mencionei, minha divindade não me protege do encanto de Afrodite, por exemplo, ou influências negativas dos deuses malignos e suas crias infernais. Minha divindade não é invencível. Nick, seres que possuem as divindades acima mencionadas podem ser contados nos dedos, e a maioria dos deuses fora dos deuses relacionados à luz são fracos contra o miasma do inferno. Não se subestime demais. Tishi, a deusa da sorte, falou em tom neutro. Nick ia dizer algo, mas apenas fechou a boca e assentiu. Qual é a sua razão para nos dizer isso? Afinal, presumo que seja algo secreto, certo? Victor perguntou ao sentir os sentimentos chocados de Demeter, Hestia e Afrodite, provando que eles não sabiam disso. Para que você não me mande irracionalmente para o campo de batalha na esperança de ganhar algo ou me forçar a dar mais bênçãos. Posso ser um guerreiro, mas aprendi a lutar apenas para me defender, não para ferir outros seres. A Nick foi completamente honesta ao olhar para Victor. A deusa da vitória é pacifista. Todos pensaram ao mesmo tempo. De alguma forma irônica, combinava muito bem com ela. Victor olhou para Nick por alguns segundos até que seu sorriso se alagou. Nick e as deusas olharam para Victor de forma estranha. O que foi tão engraçado? Lentamente seu riso começou a morrer, e ele falou com o mesmo sorriso no rosto. Nick, eu te garanto, essa situação nunca vai acontecer. Então você pode deixar sua cautela de lado e ser honesto comigo. Eu prefiro pessoas assim. Subconscientemente, Nick suspirou, sentindo-se um pouco aliviado. Ela nem tinha percebido que estava tão tensa. Para ser honesta, ela não gostou de fazer um acordo com Afrodite para pagar o aluguel quando esse aluguel era a bênção que ela deu a Victor. Tudo bem que ela teve que dar algo, afinal, eles a estavam protegendo. Mas dar uma bênção a alguém era muito pessoal para um deus. Por causa disso, ela estava muito nervosa e pensou que seria explorada neste lugar. Ela temia ser forçada a lutar. Ela não era contra matar ou algo assim. Ela era uma guerreira, afinal, mas não faria mal a ninguém intencionalmente. Ela se considerava uma pacifista. Ela só aprendeu a lutar para que os deuses que a desprezavam não atacassem por seu corpo. Embora tal situação nunca tenha acontecido, todos temiam a maldição que a deusa da vitória poderia lançar. Qual é a maldição da deusa da vitória? A maldição de nunca mais alcançar a vitória. Uma maldição que faz todos os esforços dos deuses, não importa o que, falhar. Uma maldição que ela lançou sobre um deus que tentou estuprá-la e, graças a essa maldição, ele falhou em atingir seu objetivo. Mas todas essas preocupações morreram com as palavras de Victor. Não vou te obrigar a nada, mas também não vou deixar você ficar fraco e ser um sanguessuga. O rosto de Victor ficou sério. Se, num futuro provável, alguém nos atacar, quero que você nos defenda. O que você acha disso? Bem. Ela ficou em silêncio por alguns segundos pensando sobre suas palavras seguintes. Posso aceitar isso, mas não vou entrar em conflito com ninguém. Por mim tudo bem. Victor sorriu gentilmente. E aquele sorriso pegou a deusa da vitória desprevenida quando ela se perdeu completamente em seu sorriso. Estou ansioso para o nosso treinamento futuro. Nick engasgou quando as palavras de Victor foram registradas em seu cérebro. É? Como assim treinar? Exatamente o que quero dizer. Não vou deixar você ser um sanguessuga, e você concordou com isso, o que significa que vai treinar comigo, certo? De onde você tirou essa lógica distorcida? Eu não concordei com isso. Mas você disse que não ia ser uma sanguessuga. Sim,
Mas isso não significa que vou treinar. Então, como você planeja ficar mais forte? Cuidar do jardim? Todos não sabiam como reagir a essas palavras. Isso não é trabalho de Deméter. Sazia falou. Oi. Eu sou a deusa da agricultura. Agricultura. Não a deusa da jardinagem. Sazia colocou a mão no ouvido. Ok, entendi. Não precisa gritar, Hugo. É bom que você entenda. Esse mal-entendido sempre acontece, e é chato. Deméter rosnou quando as memórias do passado começaram a aparecer em sua cabeça. Ela parece ter um passado sobre isso, Violette murmurou. Voltando ao assunto, ficaria feliz em treinar com você, Nick, falou Victor. Você não vai simplesmente esquecer isso? Apenas esqueça. Eu não vou treinar. Victor apenas sorriu para ela. Então você planeja ser um sanguessuga? Você disse que não seria um. Eca. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.